A América do Sul é o lar de inúmeras lendas de cidades perdidas e tesouros escondidos. Eles cativaram a imaginação por séculos e inspiraram grandes pesquisas e buscas ao longo da vida para tentar descobri-los. O explorador britânico do século XX, o coronel Percy Fawcett, foi um desses devotos ao longo da vida, procurando em vão pela sofisticada civilização da selva que ele chamou de Cidade Perdida de Z. Fawcett estava longe de ser o primeiro, e certamente não o último, a ser fascinado pela promessa de civilizações perdidas. Sua busca o levou às selvas da América do Sul em busca de ruínas antigas. Um dos maiores exploradores da Grã-Bretanha acabou desaparecendo em 1925, junto com o filho mais velho, Jack, de 22 anos, levando consigo qualquer vestígio de Z. Hoje, quase um século depois, o que foi chamado de o maior mistério de exploração do século XX continua a cativar e perdurar. Mas, após revelações recentes sobre a escala do impacto humano no que antes era considerado uma floresta tropical virgem, poderíamos descobrir a verdade sobre Z, e até mesmo o que aconteceu com o próprio Fawcett. Mas antes de irmos para o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar bastante. Valeu! É importante hoje entender que Fawcett foi mais do que um cartógrafo ou arqueólogo. Ele era uma celebridade. A jornada proposta pelo explorador britânico de 57 anos pela terra incógnita do Mato Grosso capturou a imaginação da mídia em todo o mundo. Antes de partir para encontrar a cidade perdida de Z, que ele pensou ser a lendária Cidade de Ouro comumente conhecida como Eldorado, Fawcett já havia feito várias expedições à América do Sul. A primeira foi em 1906, durante a qual ele alegou ter atirado em uma anaconda de 18 metros de comprimento, e avistado animais até então desconhecidos da ciência, incluindo aranhas gigantes e cães parecidos com gatos. Membro da Royal Geographical Society, Fawcett serviu na artilharia real e trabalhou para o serviço secreto britânico no norte da África. Ele era amigo de autores como H. Rider Haggard e Sir Arthur Conan Doyle, e as expedições de Fawcett serviram como inspiração parcial para o romance de aventura de Doyle, O Mundo Perdido. Entre 1906 e 1924, ele fez um total de 7 expedições na selva amazônica para concluir projetos de mapeamento, rastreando a nascente do Rio Verde e do Rio Health e mapeando territórios da selva anteriormente inexplorados. Como muitos de seus contemporâneos, Fawcett era da opinião de que os povos nativos que conheceu eram membros de sociedades não civilizadas ou selvagens. Mas, incomum para a época, ele acreditava que seus ancestrais haviam sido os construtores de sociedades sofisticadas, tesouros artísticos e civilizações complexas. As primeiras histórias da América do Sul escritas por conquistadores espanhóis que detalhavam os numerosos e grandes assentamentos dos povos nativos. Depois de descobrir fragmentos de cerâmica antiga e delicada no chão da selva, Fawcett começou a formular a ideia de que uma misteriosa cidade perdida, que ele chamou de Z, existia nas profundezas da região mato-grossense da selva amazônica, que conteria respostas sobre a era pré-hispânica. O retorno de Fawcett ao Brasil em 1925 foi financiado por um grupo londrino conhecido simplesmente como The Glove. Nesta jornada, ele levou apenas um pequeno número de companheiros, seu filho mais velho, Jack, um amigo de Jack, Halley Rimmel, carregadores brasileiros, 2 cavalos, 2 cachorros e 8 mulas. A última comunicação do grupo de Fawcett com o mundo exterior veio de uma última carta que foi escrita em 29 de maio de 1925 em um local chamado Dead Horse Camp, afirmando que ele planejava entrar em território inexplorado. Depois dessa carta final, Fawcett, seu filho e Halley Rimmel desapareceram. Fawcett havia deixado instruções restritas para que, caso não voltasse, nenhuma missão de resgate fosse enviada, pois o risco era simplesmente grande demais. Mas apesar disso, muitas tentativas foram feitas para descobrir o que havia acontecido com o grupo de Fawcett, tanto imediatamente após seu desaparecimento quanto nos anos que se seguiram. O verdadeiro número dessas missões, e as vidas que eles tiraram, é tão lendária quanto a busca do próprio Fawcett. O autor David Graham afirma em seu livro, A Cidade Perdida de Z, que dezenas de exploradores mergulharam na selva e cerca de 100 homens morreram como resultado. Já o explorador John Emming,
por outro lado, afirma que o número de expedições é muito menor, com apenas uma pessoa morrendo no processo. Embora muitos presumissem que tribos hostis da região haviam matado Fawcett e companhia, inevitavelmente surgiram outras histórias e rumores sobre seu destino. Alguns alegaram que Fawcett havia perdido a memória e vivia como chefe de uma tribo de canibais. Outra história sugeria que Fawcett, de fato, nunca teve a intenção de retornar à Inglaterra, e sua verdadeira intenção era estabelecer uma comuna teosófica nas profundezas da selva, enquanto outros pensavam que eles haviam se perdido e acabaram morrendo de fome. Nenhuma versão definitiva dos eventos jamais foi acordada, e nos anos subsequentes, alguns dos pertences de Fawcett, incluindo seu anel de sinete e bússola, apareceram, mas nenhum porta-voz das tribos jamais admitiu ter matado o grupo. Em vez disso, culpou tribos nativas hostis que nunca tiveram contato com europeus pelo seu desaparecimento. Em 1951, um ativista chamado Orlando Villaboas descobriu ossos, que ele alegou serem os restos mortais de Percy Fawcett. Análises científicas posteriores provaram o contrário. A vida de Fawcett e sua busca pela cidade perdida influenciaram inúmeras reportagens ficcionais e foram tema de mais de um documentário. Em 2005, o escritor David Grann visitou a tribo Kalapalo do Brasil, e descobriu que eles haviam transmitido a história oral de um homem que ele determinou ser Fawcett, que eles alegaram ter ficado em sua aldeia antes de seguir para o leste. O Kalapalo disse que viu fumaça das fogueiras da expedição por 5 noites depois que Fawcett e seus companheiros deixaram sua aldeia. No entanto, no mesmo ano após o desaparecimento de Fawcett, os europeus descobriram o complexo arqueológico de Cuicugu pela primeira vez. O complexo, que incluía cerca de 20 cidades e aldeias espalhadas por 7.700 milhas quadradas, foi engolido pela selva em algum momento do século XVI. Fawcett provavelmente tinha descoberto alguns dos remanescentes da civilização Cuicugu, como os fragmentos de cerâmica, sem perceber, levando-o a pensar que havia encontrado evidências de um assentamento perdido na selva, a cidade de Z. Mas realmente era isso que Fawcett estava procurando, e ele encontrou? Nunca saberemos, mas à medida que surgem evidências de que as mãos humanas de fato moldaram grande parte da Amazônia, erguendo estruturas, cultivando seu solo e moldando sua topografia, sua crença estava correta, no qual a selva realmente guardava segredos esperando para serem revelados. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. Valeu!